Bom dia, meus amados irmãos em Jesus, uma excelente manhã de sábado para todos nós. Estamos aqui iniciando o nosso momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Estes minutinhos que todos nós reservamos para estar aqui, com as portas da nossa alma aberta para as sementes de ensinamentos de Jesus e também do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que possamos ter um dia de tranquilidade, de muita força, de muita fé e de muita esperança para todos nós. Bom, meus irmãos, hoje, com Jesus em nosso coração, nós iremos refletir sobre filhos tão diferentes entre si. Porque, meus irmãos, se há uma pergunta que ainda permeia muitos lares da terra, e essa pergunta vem justamente dos pais, é o porquê filhos que foram criados exatamente do mesmo jeito, receberam a mesma educação, receberam o mesmo amor, o mesmo carinho, se desenvolveram e são tão diferentes entre si. Um tomou um caminho, o outro tomou outro. Um tem um jeito, o outro tem outro jeito. Um tem uma personalidade mais forte, o outro não. Então muitos pais e mães se questionam. E se questionam muitas vezes com um peso de culpa nos pensamentos, dizendo que fizeram o mesmo para todos os filhos, deram o mesmo amor, a mesma educação, o mesmo carinho, e por que são tão diferentes? Por que tomaram caminhos tão diferentes? Por que um tomou uma reta ali de um caminho mais edificante e o outro tomou muitas vezes um caminho que não é tão proveitoso? Então, muitos pais e mães se questionam isso, e hoje a gente vai refletir um pouquinho aqui sobre esse tema. Mas antes da gente adentrar, meus irmãos, é importante a gente compreender que os filhos, eles são presentes de Deus, concedidos a cada pai e a cada mãe. Meus irmãos, todo filho realmente é um presente de Deus para aquele pai e para aquela mãe. Para a gente entender a importância desse presente que Deus concede, imaginemos um agricultor. E esse agricultor, ele recebe em suas mãos sementes. Mas cada semente é de um jeito, cada semente é de uma forma, e cada semente vai precisar ser cultivada de uma maneira específica. Se a gente olhar para as sementes, não existe uma semente igual à outra. Sempre vai ter algo diferente nelas. Então esse agricultor, ele recebe sementes diferentes em sua mão, já observa ali que são distintas umas das outras, e ele recebe o dever de cultivar essas sementes. Então ele vai lá, ele prepara a terra, ele cultiva, ele cuida daquelas sementes para ela poder florescer, rega ela todos os dias, cuida muito bem do local em que ela está, coloca o adubo certinho para que ela se fortaleça, possa se desenvolver, protege ela muitas vezes daquele tempo forte, zela por essas sementes, até o dia que ela se desenvolve, ela cresce e se torna muito forte. Mas isso só foi possível porque o agricultor foi lá e cuidou de cada etapa, cada estágio, observando o que cada etapa precisaria naquele momento. Meus irmãos, pegando exatamente esse exemplo que a gente trouxe aqui, pensemos nos filhos. Os filhos são sementes que todo pai e toda mãe recebem em teu seio, em teu íntimo. E essas sementes precisam ser cultivadas, cuidadas, precisam ser regadas, meus irmãos, até que floresça e se fortaleça.
Deus concede a toda mãe e a todo pai as sementinhas frágeis, vulneráveis, que são os filhos, e solicita a esses pais o dever de cultivar, ajudar no desenvolvimento dessa semente e que ela se torne forte e floresça. Então, meus irmãos, todos nós, quando renascemos na matéria, ou seja, quando reencarnamos, nós já chegamos aqui na posição de filhos, na posição vulnerável, numa posição frágil, que precisa do adubo do amor, que precisa do carinho para se desenvolver e, sobretudo, da educação moral, meus irmãos. E aí, meus irmãos, o que acontece? Os pais recebendo em teu seio esse novo espírito que chega nesse seio familiar, fazem o que podem, o que está ao alcance deles, para cuidar, para zelar, para ajudar no desenvolvimento moral também desse espírito que está na posição de filho. E muitas vezes tem mais de um ali, tem os filhos, então os pais fazem o que podem no alcance deles, no conhecimento que eles têm e no amor que eles possuem. Só que o que frequentemente acontece, o questionamento, o grande questionamento que a gente começou aqui a nossa reflexão. Pais que fazem o que podem para os seus filhos, que destinam ali o amor, que destinam a mesma educação, que destinam as mesmas corrigendas para aqueles filhos, e mesmo assim afirmam que são filhos extremamente diferentes, que receberam o mesmo, mas são muito diferentes, tomaram caminhos muito distintos. E muitos pais, como eu comecei aqui a nossa reflexão, afirmam isso um pouco culposos, melancólicos e tristes, sentidos e se questionando muitas vezes o que deixaram de fazer. Será que faltou algo? Será que deixei de fazer alguma coisa? Por que será que são tão diferentes entre si? E para a gente trazer um pouquinho da resposta dessas perguntas, meus irmãos, é válido a gente lembrar um exemplo, porque eu acho que os exemplos, eles são um grande esclarecedor para todos nós, os exemplos. Tem uma história que é narrada pelo querido espírito Leon Tolstói, e nessa história que é psicografada por Siriné e Yolanda, a gente tem um exemplo muito nítido no nosso tema aqui de hoje. É uma história em que Leon Tolstói narra sobre dois irmãos extremamente diferentes. Era um menino e uma menina. O menino já era um pouquinho mais velho, a menina ela reencarnou logo depois. O jovenzinho, ele era todo educado, cuidadoso, tinha um carinho assim imenso pela mãe. Ele era calmo, logo já foi seguindo os caminhos com Jesus, o caminho do bem. Esse era o perfil do menino. Já a menininha, ela já era mais assim caprichosa, já reclamava muito das coisas, era um pouco respondona, seguiu caminhos um pouquinho desviados na vida, porque era muito apegada às coisas materiais, coração ainda muito orgulhoso, muito egoísta, tinha, como se diz, era muito gananciosa com o dinheiro, e muitas vezes rebelde, deu muito trabalho para aqueles pais, digamos assim. Então a gente vê aí dois irmãos que na história a gente percebe que foram criados com amor, com carinho, com zelo, que receberam a mesma educação, e aí no decorrer do desenvolvimento deles, no crescimento, eles se mostram extremamente diferentes. O menino todo calmo, todo educado, ouve muito a mãe, recebe o carinho da mãe, e a menina já é rebelde, muito gananciosa, muito orgulhosa, tem opinião muito firme, é até difícil de conversar com ela. E aí nessa história, Leon Tolstói ele faz um comentário que é fantástico, meus irmãos, porque diante desses dois irmãos que foram criados da mesma forma, com o mesmo amor, com a mesma educação, tão diferentes, Leon Tolstói pontua: quão opostos eram os caminhos dos dois irmãos consanguíneos. No entanto, a mesma educação e os mesmos ideais haviam coexistido em suas vidas.
podendo-se até dizer que a menina recebera dos pais, já convertidos em Cristo, uma dose até maior de conscientes lições, todas elas alicerçadas no Mestre. Então, o que ocorreu? Por que tanta diferença? Bom, somente a diversidade de estágio evolutivo dos espíritos reencarnados justificaria as profundas dessemelhanças e as condutas tão opostas. Essas são palavras de Leon Tolstói para todos nós, meus irmãos. E olha só o que ele pontua para a gente. Quão opostos eram esses irmãos? E ele traz um adendo aqui. A menina, a jovenzinha, a mais rebelde, ela até recebeu um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de amor, porque os pais já eram convertidos em Cristo. Os dois irmãos ali educados da mesma forma, a menina até recebeu um pouquinho mais de carinho. E mesmo assim, tamanha diferença. A menina extremamente rebelde, na história ela faz muito mal para os pais, aliás, sobretudo para a mãe. E o jovenzinho todo educado, todo calminho, muito respeitoso. Quão opostos eram os caminhos desses dois irmãos, criados, digamos assim, da mesma forma. E aí Leon Tolstói traz a resposta para a gente. Somente a diversidade de estágio evolutivo dos espíritos reencarnados justificaria as profundas dessemelhanças entre esses irmãos. E é exatamente o que acontece com todos nós que dividirmos o lar, meus irmãos. Vejamos que por que tamanha diferença? Porque cada um de nós está em um estado evolutivo. Podemos receber no seio familiar a mesma educação, o amor, o carinho e o zelo. Mas os pais não podem se esquecer que aqueles espíritos que estão na posição de filhos para eles naquele momento possuem estágios evolutivos diferentes. Exatamente. Então, pela história, a gente percebe, de Leon Tolstói, a gente percebe que o jovenzinho ele já estava um pouquinho mais encaminhado no desenvolvimento do bem e a menina estava um pouquinho ainda iniciando essa jornada com muito orgulho e com muito egoísmo. Por mais que receberam a mesma educação, o estágio evolutivo espiritual, uma hora ou outra, meus irmãos, ele vai eclodir, ele vai transparecer. Então, meus irmãos, diante dos filhos, é muito importante a sensibilidade dos pais na forma como enxergam os seus filhos. Essa sensibilidade de notar o que cada espírito ali necessita de educação moral, de um amor, de um carinho, de um exemplo muitas vezes. Então, a sensibilidade no olhar de cada mãe, de cada pai, para notar o que aquele espírito ele necessita. E meus irmãos, nem sempre no mesmo lar os irmãos vão ter as mesmas necessidades, que eu digo de desenvolvimento interior, porque estão em estágios evolutivos diferentes. Muitas vezes um filho já vai ser mais compreensivo, mais pacífico, mais sereno, o outro já vai ser um pouquinho mais rebelde, mais orgulhoso, difícil de conversar com ele, ou seja, necessidades diferentes de ensinamentos. Então, cabe aos pais sempre essa sensibilidade no olhar de notar, muitas vezes, o que cada um está precisando. Geralmente, aquele que é mais rebelde, é um pouquinho mais orgulhoso, necessita de mais amor, de mais carinho, necessita de um pouquinho mais de exemplo, de uma conversa um pouquinho mais proveitosa para mostrar o caminho do bem. O outro, muitas vezes, já mais compreensivo, não que ele não necessite de amor e carinho, mas às vezes ele vai ter outras necessidades que aqueles pais podem agregar para o desenvolvimento dele. Então, por mais, meus irmãos, por mais que todo pai e toda mãe faça o mesmo para os seus filhos, cada um deles irá acolher isso de uma forma. Porque cada um tem sua bagagem espiritual, cada um tem sua visão de mundo, cada um vai ter a sua necessidade particular como espírito. Então, meus irmãos,
nada de errado em uma família que cada irmão é de uma forma, cada irmão vai pensar de um jeito, pois são espíritos eternos com necessidades diferentes e em estágios evolutivos diferentes. Então, cada pai e cada mãe que recebe essas sementinhas tão distintas no seio do teu lar, que possa ter a sensibilidade para perceber o que cada filho necessita para o seu melhor desenvolvimento, para a melhor edificação do reino de Deus em seu coração, para melhor conduzi-los no caminho do bem. Que todos os pais possam ter essa delicadeza de olhar para cada filho e lembrar que são espíritos eternos, com uma bagagem espiritual diferente e carecendo de um ensinamento, muitas vezes um distinto do outro, mas que Deus confiou aos pais exatamente aquela sementinha, porque Deus sabia que algo ali tinha para ajudar, para agregar, para se ajudarem também. Então, meus irmãos, que essa nossa mensagem de hoje possa ter sido esclarecedora para todos nós, tirar um pouquinho esse peso dessa culpa, dessa melancolia, de ficar pensando, o que eu devia ter feito, como que eu devia ter feito diferente com meus filhos, mas lembrar, meus irmãos, são espíritos eternos, diferenças sempre haverá, porque cada um vai trazer a sua bagagem espiritual diferente. E realmente, acredito que os pais que possuem mais de um filho claramente notam essa diferença realmente dos estágios evolutivos, no jeitinho de cada um. Isso é natural, isso aí é a beleza que vai formando a nossa família, o grande educandário que é a família. Lembrar que a gente pode muito bem aprender com essas diferenças e somar, um agregando para a jornada do outro. Então lembremos disso, que essa mensagem possa ficar em nosso coração. Essa mensagem que foi inspirada no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, uma passagem que vem nos falar sobre o parentesco corporal e espiritual. E, meus irmãos, também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, um bom sábado para todos nós, e que assim seja.